Buenas, galera, tudo tranquilo pra vocês? Hoje estou com o Sr. Cabrito. Fala, galera, tudo bem? Então, hoje nós iremos fazer, pessoal, um vídeo de análise de End Wars. Lembra que eu não jogo muito? O Cabrito se viciou graças ao Taylor. Ele está na meta de pegar o caramujo? É a centopeia. A centopeia. Ah, parecida, tudo igual, tem perna. Tem, né? É pata. Ah, tudo igual. Pato. Então, vamos fazer um vídeo de análise com base no Cabrito. Já aproveitando, nós estamos nesse momento de resenha. Não esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever. E dê uma olhada na descrição, tem coisa na nossa comunidade, cursos sorte virais pra você aprender a ficar famoso. Mas bom, bora ver começar essa resenha. Cabrito, começando pela parte de progressão. Que tal é a parte de progressão do jogo? É justo? É lento? Mano, depende muito com quem tu tá jogando. Se tu estiver jogando com iniciante, é bem lentinho até pra fazer as coisas. Mas tem um pessoal que tem umas técnicas assim, que eles compram tipo uma válvula na loja antes de começar o jogo. Que faz tipo tu terminar o... Deixa eu fazer esse troço de gerador, tá? Faz tu terminar o negócio tipo instantaneamente. Tu não precisa fazer ele manualmente. Tipo, tem tal. Daí passa a partida bem rápido assim, sabe? O pessoal fica comprando isso até lotar o slot. Daí fica fazendo isso em cada andar. Então quer dizer que é muito fácil chegar no andar 15. Não é fácil chegar no andar 15. Desde que... Tipo, como é que é? Desde que não tem aquele apagão, né? Porque aquele apagão é bem desgraçado. Aquele apagão usou muito? É pior que aquela neva roxa que aparece algumas vezes? É pior que a neva roxa. A neva roxa ajuda até mais do que ele. É, mas a neva roxa fica velocidade e mais cansaço pra estamina. Os bichos ficam rápidos junto também, ou não? Eles até podem ficar rápido, mas tipo, pensa, tu vai estar na mesma velocidade. Ou até um pouquinho mais rápido, dependendo do teu personagem. Daí tu pode conseguir se esconder do bicho com mais facilidade. Chique. E a variedade dos mapas? Tu acha que os mapas têm bastante variedade ou não? Não sei te dizer, porque agora nesse evento de Páscoa, toda vez que tu chega no andar 5, 10 e 15, é sempre um mapa de Páscoa. Mas, tipo, quando tu começa a passar do 15, aí sim começa com uns mapas mais diferentes. No início é quase o mesmo mapa de sempre, ou até repete o mesmo mapa. Sim. E tem variação dos mapas, tipo assim, o mesmo mapa, mas uma versão dele variada. Tem isso? Deixa eu pensar. Sei lá, você tem um mapa normal e tem a mesma versão dele, só que versão destruída, versão explodida, versão queimada, versão, sei lá. Eu acho que não tem, porque meio que já é isso, assim, uns mapas normal. Já é tudo acabado. Nem com o evento? Nem com o evento muda o mapa? Eles fazem até melhor, eles colocam um mapa novo até, não se utiliza o mesmo mapa. É inteligente. E assim, a questão da parte dos andares, muda muita coisa de um andar pro outro? Ou é tipo assim, é os mesmos bichos, só que muda o número do andar? O andar muda, mas tipo, às vezes pode vir o mesmo bicho, mas às vezes não. Às vezes pode vir um bicho raro, às vezes pode vir um bicho comum, um bicho raro. Sim. Daí tipo, pra falar a verdade, muda, os bichos sempre mudam. O mapa até não pode mudar, mas os bichos mudam. Então... Sim. Para a tendência é piorar com mais gerador de petróleo e mais bicho raro daí. Sim. E custa... Fala. Os bichos raros, mesmo eles sendo raros, assim, que legal os bichos raros, mas tipo, eles são um inferno de enfrentar. Tem os bichos hit kill também, né? Os mega raros. Os letais, eu acho que é assim que se chama eles na raridade desse, letal. Tipo, eles te matam tudo hit kill. Nossa. Mas tipo, eles acho que eles são mais lentos que tu, pelo que eu percebi. São os gigantes, né? Os gigantes, eles são bem mais lentos que tu. Só que assim, o ruim do relógio é que... eu morri. O ruim do relógio é que, já que quando ele começa a te perseguir, ele começa a ficar bem mais rápido. Tipo, tem um negócio em cima que vai se enchendo, daí a velocidade dele vai aumentando. Caramba! Daí é uma desgraça pra enfrentar ele. Se encher, tu morreu praticamente, então. Mas tu morreu, tu consegue fugir dele. Só que muda a driblagem. Tem que driblar bastante. O que eu fiquei surpreso também que nesse modo do relógio, ele, tipo, mesmo ele sendo bem difícil, se tu pegar a manha de fazer sozinho ou com 3 pessoas, fica bem mais fácil do que com várias pessoas. Então é fácil fazer com pouca gente do que com muita gente. Caramba. Vem cá, Jeff, onde tá aí? Onde tá? Tô aqui. Te falei, meu. Tá, e uma pergunta. Você tá falando que está na variedade. E a variedade de personagens muda muito a habilidade de um personagem pro outro? Ou é mais esquisinha? Pelo que eu entendi, assim, na minha jogatina, tem personagens assim, que tem umas habilidades exclusivas que nenhum outro personagem tem. Tipo essa mulher, cabeça de vaso de flor, sei lá como é que é o nome dela, acho que é Busy. Que ela tem uma habilidade que é umas bem úteis, assim. Ela faz o que? Ela solta cheiro? Não, ela é uma personagem, acho que da Páscoa, que, tipo assim, tu não consegue soltar o item, né? Com a tua mão. Sim. Ela consegue.
Daí o pessoal fica fazendo a estratégia de ficar deixando todos os medkits pra ela ficar com os medkits no bolso, pra quando alguém precisar, ela levar pra pessoa. E tem como ela guardar item dentro do elevador ou não? Silêncio misterioso. Tem? Sim, a habilidade dela meio que é soltar os itens, não importa onde é que é. Qual o item. Não, mas você precisa largar um kit no elevador, ir embora, fechar o elevador e voltar no final da fase, tá? O kit ainda lá? Ah, não. Tu não consegue ativar suas habilidades dentro do elevador. Ah, sacanagem. É a pura maldade. Mas que certo, né? Só porque eu queria fazer uma estratégia de se encher de kit no elevador, cara. Inacreditável. Sim. E questão de evento, se for ter evento blackout, evento da neva, tem muitos eventos do jogo? Bom, pelo que eu sei. Tem o evento de Natal, né? Sim. Tem o evento de Páscoa, evento... Não, eu não tô falando de evento de coisa de data, tô falando de evento entre as fases, assim, tipo o blackout, assim. Tá. Evento de gameplay. Ah, até que tem bastante eventos. Um dos meus preferidos é o do... Como é que é o nome mesmo? É de quando tá caindo gosma, petróleo do teto. Sério? Porque é aí que aumenta a chance de vir o bicho que eu quero. Ah, faz sentido. Daí, tipo... Um outro também... Eu também gosto muito da neva roxa. Te deixa mais rápido, mesmo tu cansando mais... Tipo, demorando mais pra carregar a estamina. Deixa mais dinâmico o jogo, né? Deixa, tipo, um pouco mais diferente. Também tem a... Deixa eu ver... o relógio também conta como um evento. Pode ir na votação lá no elevador e votar no evento dele. Então... Pera, você tá falando daquele relógio pequeno ou relógio grande? Que é o letal? Aquele grandão lá que se persegue e vai ficando mais rápido. Tá. Olha, uma pergunta, esses letais aí, ele tem alguns deles tem umas coisas diferentes, né? Por exemplo, não só os letais, mas por exemplo, aquele morango do amor lá, ele tem um bagulho que solta espinho no chão ou não? Não, o que solta espinho no chão é a mina da Páscoa. Lá. O morango do amor solta o tentáculo do Kraken, né? É. É verdade, foi mal, esqueci, gente. Foi moleque, hein? Pra mim o mais chato é o bichinho que o Taylor usa, aquele lá dos braços esticados. Ah, tá, tô ligado. Até ele tem aquela habilidade de dar uma de um elástico, né? Que tipo, é difícil esquivar daquilo e ainda mais não tem. Acho que nem tem como na verdade esquivar porque ele vai na tua direção. Mesmo em daí zigue-zague? Toma um dano. Mesmo andando em zigue-zague? É. Foi roubado? Daí tipo, o pessoal do Dennis hoje reclamou bastante. Daí o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer que nem o que tem a centopeia, tá ligado? Tipo, a larva. Tipo assim, quando a mão dele chegasse e tu ficasse naquele minigame assim, que tu tem que se soltar dele. Sim. Tem um outro que faz isso, né? Não tem um cachorro que faz isso? Não de pedra, é um cachorro azul, parece um Pokémon. Cachorro azul parece um Pokémon. Tem uma Batman Mocona, um Bocudo. Mas esse aí é o cachorro. Não, é um cachorro de pedra, um cachorro azul. Cachorro azul. O azul é o cachorrinho versão possuída. Mas então, o cachorrinho ele não é azul na versão possuída. Ele não é azul na versão possuída? Não, ele é um cachorro de pedra com um braço e perna gigante. Não, mas tem a versão dele que ele solta, ele dá um ataque com a língua, que nem o do bicho do braço. Não sei se tu se lembra. Não, eu não tô lembrado não. Mas tem aí pra eu não ter visto então. Ele é meio rarozinho, mas eu lembro que eu acho de cara porque ele é a mesma coisa que esse daí do braço, ele dá um golpe à distância daí. Só que eu acho que é menor o range do ataque dele. Tem outro também que eu acho muito desgraçado, que é o personagem do Rodner, quando ele tá possuído. Que ele finge ser aqueles negocinhos de petróleo no chão. Nossa, isso é muito chato. É o que atira, né? Que daí, tipo, não tem como dizer do ataque dele, ele fica mirando com um míssil teleguiado. Mas como é que dá pra saber se é o cara ou não? Só da primeira, só se alguém pegar e avisar. Tá mais que certo. E a fantasma, tu acha que é muito chata na gameplay? Aquela lá que... A fantasma... fala a verdade, a fantasma é bem ruimzinha, mano. Ela deveria dar um buff pra ela. Porque daí, tipo assim, ela só entra em gerador que já tá completo. Então, tipo, se tu vê um gerador assim que só tá com a luz vermelha e tá completo, é só sair de perto dele. Mas se o cara for daltônico, ele sai que a luz tá verde. Ué, vai estar de outra cor. Independente, irmão. Tudo menos verde. Mas o cara... Tá, mas ela faz o que? Como player, o que a fantasma faz? Como player... eu lembro. Ela pode ficar invisível pros bichos não poderem ver ela por um tempo. Sério? Meio que é um fantasma. Podia atravessar o mapa, né? E podia ir direto pro último andar. Acho que era mais justo, era mais melhor. Mais melhor de bom. Era melhor que bom. O cara podia possuir um dos bichos. Imagina virar boss. Virar um letal. Por curiosidade, tem que entrar 2 letais no mesmo lar.
Tem como o quê? Entrar dois letais no mesmo andar, dois vigilantes no mesmo andar? Ah, não tem como, porque só tem dois. E o relógio, ele é só do evento. E o Dendis é só quando tu irritar ele. Então, tipo, tem que ter o azar de conseguir o evento do relógio e Dendis ao mesmo tempo. Mas é possível? Não. Ah, Porque o Dendis, ele só spawna depois da... se tu não comprar nada na loja dele. Então, tipo assim, ele tem que estar na parte da loja. Porque tem a parte da loja e tem a parte de escolher os power-up ali, né? sim. Tá, mas aquele morango gigante lá, ele também não é um morango coelho. Eles não são coisa de rotação nem de compra, né? Ou são? É, mas... Não, eles não são, mas tipo... Eu acho que eles não são letais. Não, mas as perguntas tem que ter como ter qualquer bicho gigante, assim, que é meio que um boss. Ah, não. Os bichos gigantes não aparecem no... Pelo que eu sei, de todos que eu joguei do relógio, ele não aparece. Nenhum gigante, só o relógio. Mesmo parte do evento relógio também, né? É impossível ter dois bichos gigantes fortes. É, só pode ter um. Ah, tá tudo Porque eles são os tuns raros do andar, entendeu? não sei. Então, tipo... É exclusivo pra cada um. Faz sentido, faz sentido. Mas, tipo agora, essa fantasma, ela apareceu no início da partida e veio de novo. Deixa os dois voltarem. E o progresso pra desbloquear túmulos é muito difícil ou não? Dependendo do tum que tu quer, porque o meu é o mais difícil. Não é difícil. É só Porque, ser difícil. pelo que eu vi, a cada semana ou dia... Não, é acho que a cada dia tem um tum diferente, porque tem mais chance de aparecer. Daí é só tu... Pegar o daí, dia tipo, certo. daí é só tu ser perseguido por ele várias vezes e pronto, desbloqueou. Acho que umas 5 vezes. a Ah, cada- sério? Então, tipo assim, menos de 2 dias tu consegue desbloquear qualquer personagem. É, mais ou menos isso. Então eu vou cortar a jornada não do são todos assim. Ah, mas cara, Né? pelo que descrever é muito fácil. Não tem como alguém ficar, tipo, uma semana atrás de um personagem. É impossível. É, irmão, é impossível. É impossível, né, meu? Quem faz isso é idiota. Realmente. Nunca vi um ser tão lixo como esse. E dinheiro dos eventos, como é que faz? Ah, dinheiro dos eventos. Mano, pelo que eu vejo, assim, da Páscoa e do Natal, o dinheiro dos eventos é bem mais fácil do que o próprio dinheiro do jogo. Porque na minha cabeça não faz muito sentido. Porque, vamos dizer que tem aquela coelha, né? Aham. Da Páscoa. Vamos dizer que ela é a matum normal do jogo. Tu precisa juntar dinheiro do jogo pra pagar. O dinheiro da Páscoa é mais fácil de conseguir do que o próprio dinheiro do jogo. Então vai mais a pena tu esperar o evento dela acontecer pra tu poder comprar ela em vez de ficar juntando petróleo. Não faz sentido, tá ligado? É complicado. É complicado, meu, mas. E pra você, entre todos os eventos que você jogou até agora em Wars, qual foi o mais show, assim? O mais diferencial? Show. O mais. Eu acho que foi o do Natal. Do Natal? Sim, do Natal vem muita skin pra muito bicho e personagem muito bom. Uhum. Ai, meu Deus. E Lore? Pra Lore? você, Ah, a lore do jogo é simples. dá um resumo breve, Ah, pelo que eu entendi, a lore é que isso aqui é meio que acho que uma creche, que daí abrigava as crianças, assim, né? Ajudava as crianças, tal coisa. Sim. Só que daí um dia tomaram um petróleo demais, ficaram do mal. Ah. E agora tá tudo abandonado aqui e os Stone tem que sobreviver pra sair daqui. Por curiosidade, por acaso chega um cara no primeiro andar, no floor 0, perguntando onde tá a filha dele, e ele vai atrás de Bubba pra achar o resto dos outros da filha dele? Não, porque não tem o Floor Zero. Jogo mal feito. Porque, tipo assim, o que seria o andar zero? Cara, o andar 0 seria a superfície. Tu sabe o Que lobby onde andar? a gente tá? O lobby que a gente tá é o andar 0, é o floor 0. Depende. Depende, tu conta do 1 ou tu conta do 0? Não, depende da onde a gente tá ali. A gente não sabe se tá no primeiro andar, Olha, no segundo. de acordo com o meu conhecimento, não existe andar menos 1, então não está no andar 0. Tem muito menos zero. Esse menos um não vale nada, porque zero valia alguma coisa. Porque o 0 é um valor indeterminado. Faz sentido. Exatamente. Então eu acho que é isso, né, cara? De 0 a 10, qual nota dá pra esse jogo? Ah, eu dou 7. 7? Sim. O jogo é bom, mas o único problema desse jogo, assim mesmo, é muito repetitivo. Não repetiu. Sim, tipo, tem até umas máquinas diferentes, essas coisas, mas tipo, a questão assim de progredir no jogo é muito igual a todo andar. Então, tipo, acaba tirando um pouco a graça. É bom, mas podia ser melhor. É. Então eu acho que é isso, né, cara?
Eu, na minha opinião, tá com pro play. Eu acho que o jogo, como ele é um Garboban, do menos 2, tá? Porque copo de Garboban, assim, inacreditável. Essa coisa de numa fábrica abandonada, onde os bichos estão possuídos pelo mal, é bem Garboban mesmo. Então, Verdade. menos 2 aí. Só que eu peço se inscreva, deixe o sininho. E, bom, não sei se você viram aí no início do vídeo. Também dá uma olhada na nossa comunidade do Discord e nosso curso de virais na descrição. Então, senhoras e senhores, Deus abençoe. Já tem like, tudo acorda todos vocês, 6 horas. E adiós! Deixa o like, porque ajuda na divulgação. Deixa o like.